Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos avançando neste tempo da Quaresma na busca da conversão do nosso coração. Estamos vivenciando o retiro quaresmal no cotidiano da vida, seguindo os passos da espiritualidade inaciana. Quero reforçar, sempre é importante, aqueles requisitos, não é? Necessários para que possamos nos dispor na oração. Arrume o seu lugar, um lugar adequado, onde você possa estar numa posição corporal confortável. Estabeleça o seu tempo. Já vamos entrar na 4ª semana da Quaresma e é importante que você não perca a sua constância, a sua perseverança. Nós sempre aconselhamos que o horário da sua oração seja sempre o mesmo, todos os dias. Claro, sendo no cotidiano da vida, estamos sujeitos a alguma adaptação em função das nossas atividades. Mas, podendo, procure sempre fazer no mesmo horário. Estabeleça aquela meia hora, isto é um tempo mínimo, claro que você pode permanecer mais tempo na oração, e siga os passos, então, da leitura orante da Palavra de Deus. A Bíblia em mãos, não é? Sempre é bom ter também um sinal por perto, a cruz, o crucifixo, para que contemplemos o mistério do Senhor. Leia o texto bíblico pausadamente, atentamente. Ler com atenção, ler com perspicácia, com profundidade. Sempre ao lermos um versículo ou uma palavra, nos toca mais fortemente. Pare naquela palavra, pare naquele versículo, saboreie, não é? Santo Inácio diz, não é o muito saber que sacia, que satisfaz a alma, mas o saborear internamente todas as coisas. Às vezes uma única palavra da Sagrada Escritura pode ser para nós, né, um alimento a ser saboreado, nos permite entrar na dinâmica do amor de Deus. A oração é isto, é estar com Deus. Mais do que falar, sim, é falar também, mas mais do que tudo, antes, é estar com Deus, na companhia dEle, tomando consciência da presença dEle e dispondo-se a Ele, ou seja, entregando-se a Ele na busca não da vontade própria, mas da vontade dEle, que Ele nos conduza com a sua palavra. Depois de ler, medite aquele texto, eventualmente fechando os seus olhos, reconstrua a cena do Evangelho, colocando-se nela como parte integrante daquela passagem do Evangelho. Depois, fale com o Senhor. O que a palavra despertou no íntimo do teu coração pela força do Espírito Santo? Fale com Deus, espontaneamente, com as tuas palavras. Dialogue com o Senhor. Depois silencie e simplesmente procure, sempre mantendo-se fixo, imóvel, parado, tranquilo, com os olhos fechados, procure entregar-se a Deus. Não é? Esta entrega que é um deixar-se conduzir por Ele. E nós chegamos então no ponto da contemplação, o encontro contemplativo com o Senhor. Imaginem dois amigos que não se veem talvez há muito tempo. Quando eles se encontram presencialmente, querem falar, né? Estão ansiosos por pôr o assunto em dia. Falam. Mas depois de passarem umas horas juntos, o assunto não é que acaba, mas o silêncio prevalece. E simplesmente os dois estão juntos. Se veem, se dão as mãos, partilham a vida, não é? Na presença, não mais por palavras, mas a presença é que é partilha, os gestos. Digamos que na oração, quando cessam as palavras, acabou o assunto,
Agora fica o olhar, fica a atenção, a presença, não é? O contato. Isto é importante. Este é o momento, digamos, o estágio, se podemos falar assim, contemplativo da oração. Meu irmão, minha irmã, siga firme buscando. A oração é um aprendizado. Se você até aqui, até a terceira semana da Quaresma, foi fiel, não desanime agora. Agora nós vamos para a reta final do tempo da Quaresma e vamos desembocar na grande semana, a semana maior, a Semana Santa. Se você, porventura, até aqui oscilou, eventualmente até não fez a oração em alguns dias, acabou pulando dias, a rotina te engoliu, as preocupações, o corre-corre, não tem problema, não desista de vez. Retome. Ainda é Quaresma, é tempo. Não é? Não fique com o sentimento de, não fiz completo, então se eu não completei, já pulei alguns dias, não vou fazer mais. Não. Recomece. Recomece agora, a quarta semana. É tempo favorável. É tempo que Deus nos dá de graça do amor dele para a nossa conversão. Não desista. Recomece. Recobre a motivação e as forças, tá bom? Quarta semana do tempo da Quaresma, o quarto domingo, nos traz um evangelho belíssimo. Nós dizemos a parábola do filho pródigo, mas seria mais adequado nós dizermos a parábola do Pai misericordioso. Porque quem é, afinal, o grande protagonista deste relato que todos nós conhecemos do evangelho? É o Pai. Os dois filhos, não é? Nós bem sabemos a história, o mais jovem que pede a sua herança, a parte na herança, o mais velho, sempre supostamente fiel ao pai, trabalhando para o pai. O mais novo vai, pega a sua herança, esbanja tudo numa vida desenfreada, chega ao fundo do poço existencial. E vendo-se na sarjeta da vida, não podendo nem se alimentar com comida dada aos porcos, se levanta, ele mesmo diz, vou levantar-me, isso é importante, e vou ao meu Pai. E vou dizer a ele, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E assim ele faz. O pai, quando o avista ao longe, vai-lhe ao encontro, o abraça, o cobre de beijos, dá ordens para que matem o novilho cevado, e prepara uma festa, porque aquele filho estava morto e voltou a viver. O mais velho volta do campo, do trabalho, ouve o barulho da festa, procura saber o que se tratava, o empregado diz, é teu irmão que voltou. E ele então se endurece nos ciúmes e fica de fora, não entra para participar da festa. Mesmo que o pai lhe diga, filho, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que este teu irmão fosse festejado, porque ele estava morto e voltou a viver. O mais velho não chama o pai de pai e não chama o irmão de irmão. Ele diz, eu sempre trabalhei para ti. Quer dizer, ele vê o pai como um empregador, não é? Como um patrão. E diz ao pai, este teu filho, quer dizer, não chama de irmão. Ele não se reconhece filho em relação ao pai, não se reconhece irmão em relação ao seu irmão mais novo. Essa história tem muito a nos ensinar e ela é mais real e atual do que a gente imagina. Está continuamente acontecendo. O que nos mostra esse texto do Evangelho é que Deus está sempre à nossa espera, em primeiro lugar. Ele é Pai de misericórdia, pronto ao perdão. Este perdão, esta misericórdia existem na vida daqueles que têm a coragem do arrependimento e que se levantam da prostração arrependidos. A humildade de reconhecer o próprio erro e o arrependimento são condições para que o perdão deste Pai aconteça,
pai não ficou tirando satisfação com o filho mais novo. Viu, te avisei, você ia se dar mal, bem feito, agora você voltou. O pai não joga na cara dele o erro que ele cometeu. Simplesmente, o pai apaga o seu passado, o abraça, porque o resgatou com vida. Deus faz festa por um só pecador que se converte e vive. Ele é pastor, capaz de deixar 99 ovelhas para ir buscar aquela única que se perdeu. Veja como cada um de nós é importante para o olhar paterno de Deus. Vamos rezar então esse texto. Este evangelho é propício para que nós façamos a experiência de recompor toda aquela história, nos colocando como parte dela. Onde você se vê na parábola do Pai Misericordioso? Você se coloca no lugar do filho mais novo ou do filho mais velho? O que vai no teu coração? Pergunte-se. E a grande pergunta final, você é capaz de ser misericordioso, misericordiosa, como o Pai foi misericordioso? Você se coloca também no lugar do Pai? Afinal, sede misericordiosos, como o vosso Pai que está nos céus é misericordioso. Ao longo desta semana toda, cada dia, vamos acompanhando o Evangelho cotidiano. Nós vamos ainda meditar a partir do evangelista São João. Aliás, é o evangelista São João que daqui para frente vai nos inserindo no mistério da identidade e da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós vamos meditar 2 sinais que Jesus realizou. O primeiro sinal foi transformar água em vinho, né, nas bodas de Caná. Depois vamos meditar os outros 2, o segundo e o terceiro, dos sinais de Jesus no Evangelho de João. E vamos meditar também com seus discursos, em que ele coloca em evidência o valor da vida. Deus quer a vida, a conversão. Aquele que cura, que realiza os sinais, restabelecendo, não é, a vida dos que estão doentes e dos que estão mortos, é aquele que nos mostra que Deus nos procura porque quer que tenhamos vida plena. Ao mesmo tempo, Jesus nos revela que ele vem do Pai, o Pai o enviou, e o enviou para trabalhar neste mundo em favor do resgate do ser humano que se perdera. Vamos acompanhar então esta semana firmes na oração. E não nos esqueçamos de pedir sempre, não é? Como o nosso subsídio que temos acompanhado vai nos motivando, pedir a graça para toda esta semana. Senhor, que a alegria do Evangelho seja a nossa força, renovando a nossa vida e inaugurando tempos e espaços de misericórdia e de reconciliação. Talvez esta semana toda nos chame fortemente a experimentar a misericórdia de Deus e a buscarmos a reconciliação com Ele e com os irmãos e irmãs. Não deixe sempre de fazer a sua revisão da oração. Ao fim do dia, aconselhamos vivamente que se faça a oração de atenção amorosa. É uma pequena recapitulação do seu dia, observando também o seu agir e o agir de Deus no seu agir daquele dia, para que você possa agradecer, louvar e também pedir perdão e ver aonde você no dia seguinte precisa empenhar-se mais em mudança de atitudes. Deus te ilumine, meu irmão, minha irmã, coragem, o retiro é um tempo de graça precioso. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.